Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milana Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. Eu quero agradecer a você que faz parte deste canal, curtindo, comentando, compartilhando, a todos vocês que fazem parte dessa, posso dizer, família. Muito, muito obrigada. Eu quero agradecer também aos membros que fazem parte desde o começo desse canal, ao Ricardo Nicoletti, a Thaís Matiello, Elisandra Simas, Fátima Tavares, a Virgínia Miranda, a Mônica Fantucci, Simone Rios, Ivo Oliveira Farias, Juliana Cardoso, Natanael Oliveira, Marcos Pellegrini, Crisana Aline Leite, o John Albuquerque, a Débora Regina Lopes. Muito, muito obrigada. Se você também puder ser membro, temos planos a partir de R$ 2,99. Mas se não puder, não tem problema, você já ajuda curtindo, comentando, compartilhando. A todos vocês eu só tenho que agradecer e deixar aqui meu muito obrigada. Vocês fazem com que eu acredite no jornalismo catalisador de boas mudanças. Bom, hoje eu converso com a Araci, ela que é mãe do Evandro. O Evandro nasceu com lábio leporino, mas apesar de ter nascido com isso, ele foi tratado, a mãe dele, os pais deles foram em busca de soluções e ele viveu uma vida tranquila, posso dizer até normal, até que no dia 4 de janeiro de 2014 a vida dele mudou drasticamente depois de uma tragédia, um acidente de moto. Depois desse acidente, o Evandro não anda mais, não fala, não se alimenta apenas por sonda, e a mãe dele é o principal suporte, a mãe dele que cuida dele. Ela vai contar tudo aqui para nós. Araci, seja muito bem-vinda, muito obrigada, por você me procurar e querer contar essa história que é sua também e principalmente do seu filho. Eu que agradeço pelo convite. De quando eu conheci o seu canal, eu praticamente estou vendo todas as histórias e vendo essas histórias é o que me dá força para seguir, para não desistir. Que, que Deus tem estado comigo nesse período de 11 anos, né? Meu filho já teve altos e baixos, mas infelizmente não evoluiu, né? E assim, o E Evandro Araci, foi um filho e Araci, até muito. para as pessoas entenderem até com mais calma, é, depois que a gente conversou, eu percebi que você tá bem cansada, né, de tudo que você tá enfrentando na sua vida, anos, né, porque você não tem nem tempo para você. Mas até para as pessoas entenderem, eu quero que você comece lá do começo mesmo, quando você ficou grávida do Evandro, né? Aí ele nasceu, você descobriu que ele tinha essa questão do lábio leporino. E eu quero que você comece a partir daí, bem do comecinho para as pessoas entenderem. Então, o Evandro foi meu primeiro filho, foi planejado, né? Muito esperado, porque ele também era o primeiro neto e o primeiro sobrinho. E assim, foi uma gravidez normal, trabalhei praticamente os 9 meses, né? Foi quando meu patrão falou, Aracê, é melhor você ir para casa, porque de repente o neném pode nascer aqui. E eu parei de trabalhar no dia 7 de novembro de 83 e ele nasceu dia 11 de novembro. Então, fiquei muito pouco tempo em casa, né? E eu ia continuar, porque a minha gravidez foi normal, não tive dor, não tive, tive enjoo só nos primeiros 3 meses, mas foi uma gravidez normal, não tive problema de pressão, não tive nada. Ia trabalhar super bem. Aí, na gravidez, quando eu ia fazer ultrassom, o Evandro ele foi gerado com a mãozinha na boca. Eu não sei se meio que para proteger o lábio, ele foi gerado com a mãozinha na boca. E aí no ultrassom a doutora me falava, pezinho, mãozinha, tá tudo perfeito. Quando ele nasceu, eu tomei um susto, porque eu nunca tinha visto uma criança com os lábios abertos e até questionei com a minha obstetra, né? Eu falei assim, ai, doutora, a senhora fez vários ultrassom, né, e não percebeu? Ela falou assim, não, porque ele estava com a mãozinha na boca, não deu para perceber. E aquilo para mim foi um choque, tanto para mim como para o pai dele, né? Porque a gente nunca tinha visto uma criança assim. Então, eu entrei em desespero,
eu não consegui amamentar, ele não, o período que eu fiquei no hospital, ele não veio para mim poder ver ele. E aí as enfermeiras, ah, mas se você quiser ver o seu filho, você tem que ir lá no berçário, porque ele não pode vir para cá. Porque ele não pode amamentar, né? Não pode ser amamentado, então não adianta trazer. Eu falei, tá bom, mas eu vejo ele quando eu sair daqui, eu não vou no berçário. Eu achava assim, o cúmulo do absurdo eu ter que sair para ir ver ele no berçário, sendo que todas as mães recebiam os filhos, né, no quarto para amamentar tudo, e aí eu não aceitava isso, não aceitava, no começo eu não aceitei, entrei numa depressão, perdi peso, sabe? Foi assim bem difícil mesmo. Aí foi difícil para alimentá-lo, foi difícil para descobrir um lugar para cirurgias. Mas assim, eu falei para meu marido, não tem o que fazer. Vamos arregaçar as mangas, vamos tratar desse menino, né? Se Deus permitiu que ele viesse assim, Deus vai nos capacitar para cuidar, para tratar dele, e vamos. Só que aqui em São Paulo eu não consegui nada de hospital para tratar ele, né? E aí uma amiga da minha irmã teve um filho assim, e ela me indicou para mim fazer tratamento dele em Bauru. Foi aí que eu marquei a consulta, levei ele para triagem e assim foi, né? Ele passou por triagem, tudo, e a primeira cirurgia ele fez aos 5 meses de vida. E fez cirurgia dos 5 meses aos 28 anos, né? Difícil para alimentar, porque ele não mamava nem na mamadeira, tinha que ser na colherzinha de café. Então, ele se alimentava de hora em hora. Tipo assim, você dava, né? Ele não podia, não conseguia tomar muito leite porque ele engasgava e podia broncoaspirar. Então, às vezes eu acordava com ele, ele resmungava, né? Você via que ele estava com fome. Aí meu marido falava, não, descansa, deixa que eu dou. Pegava ele, dava o leitinho e tal. E a minha mãe, assim, abraçou ele, sabe? Tanto é que ele foi crescendo uma criança hiperativa, e o médico falou para mim assim, ó, o geneticista, ele falou, quando a criança nasce com lábio leporino, ou ela é mongoloide, ou ela tem o QI mais elevado que o normal, e foi o caso dele. Ele chegava e falava, mãe, eu não estudo e só tiro 10. Aí eu falava, ué, o que isso acontece, né? Eu não sei. E realmente, ele era um menino muito inteligente, porém, ele era hiperativo, né? Eu falava assim, ah, Evandro, você não vai estudar? Amanhã tem prova. Não, mãe, eu já sei tudo. Eu já sei tudo. Ele prestava atenção na aula e guardava na cabeça. E na prova, realmente, ele se saía super bem, né? Ele se formou em administração, ele, ele tem curso de informática, ele aprendeu a dirigir com 12 anos, né? Então, assim, era um menino que, assim, fora do normal, sabe? Porém, a hiperatividade que ele, quando ele não tinha o que fazer, Milena, ele começava a pular. Aí eu falava, por que você está pulando? Ah, porque não tem nada para me fazer. Aí foi que o pai dele teve a ideia de comprar um quebra-cabeça de 1.000 peças. Quando ele começava a ficar agitado, o pai dele falava, vai montar quebra-cabeça, né? E assim, eu fiz do possível ao impossível para meu filho não sofrer bullying, mas infelizmente ele ainda sofreu. Essa época foi bem difícil para mim, que foi na época escolar, e as crianças chamavam ele de boca torta. Ah, boca torta. Aí, quando ele começou a ter que usar um aparelho, né, no lábio, os meninos chamavam de Robocop. Aí ele chegava chorando em casa, falava, mãe, eu não quero ir mais para a escola. Por que, filho? Ah, porque estão me chamando de boca torta, né? Aí eu falei, não, você é lindo, né? Não tem nada de boca torta, você é lindo. E você vai ficar mais lindo ainda, porque a mamãe tá levando você no médico, você vai fazer sua cirurgia. Logo, logo, nossa, você vai tá perfeitinho, né? Você já é perfeito, né? Porque Deus te mandou assim, né? E capacitou a mãe para cuidar. E você já é um menino perfeito. Você tem os olhos lindos, você tem bracinho, perna, né? Você anda.
E se você olhar para trás, tem muita criança que infelizmente nasce sem os membros, né? E você não, você é lindo. Aí foi que eu consegui pôr ele, porque eu queria colocar ele em escola particular, né? E aí foi que eu consegui colocar ele numa escola pública que as crianças não faziam bullying com ele, sabe? Chegava amizade, tudo, ele brincava, fez amizade, aí foi onde ele se adaptou, né? E, e aí foi, ele fez o fundamental e o ensino médio em escola pública, não tive problema. Mas foi pôr em escola particular, tive problema, né? Eu não sei por quê, eu não sei se é a criação, né? Ainda comentei, eu coloquei ele numa escola muito boa, já tinha comprado tudo, aí eu tive que ir lá cancelar a matrícula. Eu falei assim, né? As mães deviam conversar com os filhos, né? Para se ver uma criança assim diferente, não ficar tipo assim fazendo Com julgamentos, né? deixando a criança com baixa autoestima, né? Fazer bullying mesmo, que é o que falam aqui naquela época, quando o Evandro nasceu, não tinha essa palavra bullying. Hoje eu sei que ele sofria bullying porque a gente vê falando, né? Mas naquela época não tinha. Era a pessoa fazer mesmo, tirar onda com a cara dele, né? Boca torta, Robocop, né? E aí isso atrapalhou muito no começo. Depois que ele ficou adulto, que ele já tinha feito todas as cirurgias, ele se ingressou na faculdade, ele começou a namorar, ele ficou muito lindo, muito perfeito, sabe? E assim, ele teve uma vida normal. A última cirurgia foi com 28 anos, só que o Evandro, ele era muito vaidoso e ele, mãe, olha, eu fiz essa cirurgia no nariz, mas eu não gostei desse nariz. Aí eu falei, você não vai mais fazer cirurgia. 28 anos fazendo cirurgia? Não vai. Aí ele, mas eu vou, porque eu não gostei desse nariz. Tá com nariz de batatinha. E essa época dessa rinoplastia, a minha irmã que tinha levado ele, né? E ele falava para minha irmã, tia, eu não gostei desse médico. Eu não fui muito com a cara dele, não. Eu acho que ele não vai fazer uma cirurgia boa. Ele já tinha aquele, sabe, olho no olho. Ele sabia quem era bom, quem era ruim, porque ele já ia no centrinho de Bauru há muitos anos, né? E aí ele saiu do centro cirúrgico e falou: tia, eu não falei que não ia ficar bom? Olha meu nariz. Ela, não, Evandro, seu nariz está inchado, vai desinchar, vai ficar bonitinho. Aí desinchou ele. Mãe, olha aqui, ó, ficou nariz de batatinha. Eu queria um nariz mais afinadinho. Ele pegou o telefone do hospital, ligou e marcou uma cirurgia sem me falar. E essa cirurgia ia ser dia 16 de janeiro do ano do acidente. Eu liguei lá, né, para falar que ele não ia, que ele tinha sofrido um acidente e não tinha previsão de quando ele ia voltar para Bauru, né? Que se ele tivesse alguma coisa agendada para desmarcar. Ela falou, mãezinha, ele ligou aqui e agendou uma cirurgia, uma nova rinoplastia. Aí eu falei, então você desmarca, né? E põe outra pessoa no lugar, porque ele não vai poder ir, não tem condições. E no acidente ele fraturou o nariz. Agora ele vai ter que fazer mesmo, né? No acidente ele fraturou o nariz. E era assim, E até do. Você lembra? Ele chegou a se formar? assim, ele é. Você lembra dessa formatura, desse dia orgulhoso para vocês? Lembro, claro. Ele é administrador de empresa, ele fez administração, que por sinal não era uma faculdade fácil, ele me mostrava umas contas, eu falava, isso aí é conta de gente, sei lá, né? E ele amava matemática. Nossa, ele amava. Ele era, assim, muito inteligente. Tanto ele quanto o outro meu filho, né, o irmão dele. Graças a Deus, nessa parte eu não tive problemas, né, de educação. É muito inteligente mesmo. Ficava, não vou falar para você, nunca ficou em DP? Já ficou, né? E eu brigava com ele, eu falava, meu, você não trabalha, você só faz faculdade. Por que você ficou em DP? Ah, mãe, é porque
eu vou te falar a verdade, né? No dia que teve tal aula, eu não fui, eu entrei na segunda aula, tal, tal, eu falei assim, não sei, por que você entrou na segunda? Porque dava tempo, você não está trabalhando? O que aconteceu? Então, é porque às vezes ele ia de carro para a faculdade, né? Então, é porque eu peguei trânsito. Eu falei, não é porque você chegou na porta da faculdade, ficou batendo papo e não quis entrar na primeira aula, só isso. Aí você perde a aula, depois você fica de DP, o seu pai tem que pagar a DP, porque você não trabalha, e aí? Aí, a hora que sai do seu bolso, você não vai mais ficar de DP, porque você vai ter que pagar a faculdade. A gente está pagando enquanto você não trabalha. Quando você trabalhar, você vai pagar. Pelo menos a metade da faculdade vai sair do seu bolso, né? E aí foi. É, graças a Deus se formou, né? Só não quis festa, né? Porque ele sempre foi, mas ele chegou com o diploma, me entregou. Aí eu falei, ai, meu maior orgulho da minha vida, né? Receber esse diploma. Beijei ele, dei parabéns, tudo. Só que ele não quis fazer a festa, né? O baile de formatura, porque é o tal negócio. O Evandro, ele tinha o ciclo de amizade deles. Como ele sofreu muito bullying pequenininho, então ele não gostava muito de se enturmar, né? A realidade é essa. E na formatura ia ter um monte de gente, né? E ele era bem, bem tímido mesmo, sabe? Eu achava que ele tinha até baixa autoestima, porque às vezes ele chegava no espelho e ficava esticando o lábio para ver como ele seria se ele tivesse o lábio perfeito, né? Eu falava, o que você está fazendo? Nada. E como meu outro filho nasceu perfeito, eu acho que quando o outro nasceu, ele meio que se sentiu discriminado, né? Como que meu irmão é perfeito e eu não sou? Por que que será? O que será que aconteceu? Né? Eu acho que passou isso na cabeça dele, E até os traumas da né? infância, da escola, né? É, é, E era assim, e, conta pra mim quando que ele começou a andar de moto, como é que foi? na realidade, o Evandro queria moto desde os 18 anos, né? Aí eu falei, com o meu dinheiro você não vai comprar. Com 18 anos, ele ganhava pouco, né? Não dava para comprar. Porque ele trabalhou como estagiário, depois, quando ele se formou, as empresas que ele trabalhava pagava pouco, então ele não tinha condição de comprar. Aí, quando ele teve condição de comprar, ele comprou uma usada, que eu briguei muito com ele, né? E aí vendeu essa usada e comprou outra, né? E aí, a última usada que ele comprou, ele vendeu para o colega dele, do serviço, né? E aí ele começou a trabalhar, ganhar bem, né? Aí vai lá no banco e financia uma zero, que foi essa que ele sofreu o acidente. Mas aí ele não parou. Eu vi essa moto, para você ter uma ideia, no dia do acidente. Eu não sabia, porque a gente morava num prédio, né? E o estacionamento estava lá embaixo, eu morava no quarto andar, não tinha necessidade de eu ficar descendo, né? Para ir aonde ficavam os carros. Então, ele chegava com a moto, punha lá e eu não via, nunca tinha visto. Aí, o dia que eu estava na minha mãe, ele me chega com essa moto. Eu falei, quem que é essa moto? Minha. Aí eu falei, como você comprou moto? Porque eu não estou nem sabendo. Eu não te falei, porque você ia brigar. Aí eu não te falei. Aí eu falei, mas eu vou brigar assim mesmo. E esse dia do acidente, a minha irmã tinha chegado da praia e a moto estava lá na garagem. Porque o acidente, quando ele sofreu o acidente, a gente estava na casa da minha mãe, não estava na minha casa, né? E aí a minha irmã tinha chegado da praia, ela falou, se eu soubesse que ia acontecer isso, eu tinha enfiado o meu carro na moto dele. Nem que... Eu falei, você é louca, ele ia te matar, porque a moto nova, ele acabou de comprar, ela, que se dane, ele ia brigar, se espernear, mas depois, pelo menos, não ia ter acontecido o que aconteceu, né? E nesse dia do acidente, ele pegou essa moto e passava um pano para dar luz, que ele adaptou a moto do jeito que ele gostava. Ele tirou umas peças originais e colocou outras. Depois, esse dia, ele colocou uns adesivos de motoqueiro lá, e aí eu e a minha irmã ficava, ai, que coisa horrível, falando coisa para ele ficar chateado, né? Ai, que horrível! Aí ele, nem você nem minha tia não entende de motoqueiro. Vocês não sabem o que vocês estão falando, isso daqui é lindo, não sei o quê.
Aí eu falei, eu, particularmente, acho isso horrível, né? Falando para ele, para desmotivar. Eu sempre desmotivei ele com moto. Eu falei, você quer? Você quer comprar um carro? Eu ajudo, seu pai ajuda, mas não compra moto. Pelo amor de Deus, não compra moto, né? Eu tenho pavor de moto, tenho pavor, né? Mãe, mas eu gosto. Eu falei, Evandro, moto não é uma coisa segura. Tipo, você tá namorando, tem namorada que não vai querer andar de moto. É, ele namorou 6 anos e ele comprou essa moto em outubro. Em novembro, a namorada dele terminou com ele. Terminou com ele porque ela não queria, porque eles tinham planos de casar e ele pegou e fez uma dívida desnecessária. Se ele tinha um carro, ele vendeu o carro para comprar a moto, né? Então ela brigou feio, não quis saber, e eles estavam brigando, né? E esse dia do acidente, ele falou até com a minha mãe, né? Minha mãe, ô vó, eu vou ficar uns tempo aqui na sua casa, porque eu quero sair de lá de Itaquera, né? Onde a gente morava, e eu vou ficar aqui. Aí minha mãe, não precisa nem pedir, a casa é sua. E tinha um quartinho no fundo, com guarda-roupa, banheiro, tipo uma suíte no fundo da casa da minha mãe, né? E era o quartinho que ele ficava quando ele ia dormir lá. E aí ele já trouxe as roupas, pôs no guarda-roupa, né? Que foi justamente no dia do acidente. Aí ele pegou e esse dia ele pegou e falou assim, estava garoando, né? Ele falou, mãe, eu tô saindo, que eu vou ver um carro para comprar, né? E já já eu volto. Voltou. Mãe, aonde eu fui estava fechado. Eu vou lá na onde tem bastante loja de carro, na Aricanduva, mas eu só vou ver e já volto, né? E eu pensei comigo, ele vai, de tanta gente falar, ele vai dar a moto de entrada e vai comprar o carro. Pensei comigo, né? Ainda comentei com a minha irmã. Provavelmente ele vai fazer isso. De tanta gente fala na cabeça dele, eu acho que deve ter caído a ficha e ele vai fazer isso. Só que até hoje eu não sei o que ele fez. Comprou, se não comprou, porque depois aconteceu isso, ele não falou mais nada, né? E aí, é, e aí ele voltou, né? Só que assim, já estava aquela garoa fina e ele não chegava. Liguei no celular, falei, Evandro, onde você está, filho? Eu estou preocupada, está garoando, não é legal andar de moto com chuva. Não, mãe, eu estou aqui na pizzaria, eu estou comprando 2 pizzas e o entregador está indo e eu estou subindo atrás. Isso aí, eu falei com ele 3 minutos antes de acontecer o acidente. 3 minutinhos. Foi a última palavra que eu ouvi dele. Aí, o entregador subiu para uma rua e ele foi pela outra. E eu fui procurando, falei, aí deu 10h30, isso foi 9 horas, né? 9 horas. Foi praticamente a hora do acidente. Eu falei com ele 3 para as 9, digamos assim. Aí, ainda depois eu e a minha irmã ouvimos uns carros de coisa, mas não era com ele. A gente ouviu uma sirene de bombeiro, mas não era com ele. Aí eu falei para minha irmã, vamos sair para procurar o Evandro, porque ele está demorando, já era para ele estar aqui. O entregador chegou e o menino não chegou. Aí a gente ficou rodando em barzinho, né? Porque menino da idade dele, né? Às vezes achava algum colega por ali, vamos tomar uma cerveja, vamos. Mas não foi isso que aconteceu. Aí a minha irmã falou assim, vamos lá na faculdade que ele estudou, que às vezes ele costuma reunir alguns amigos lá perto da faculdade. Aí eu falei, vamos. Só que quando a gente passou pela rua de ir para a faculdade, eu cheguei assim, de longe eu já avistei a moto no chão. Aí eu peguei e falei, o Evandro sofreu um acidente. Aí a minha irmã conseguiu parar o carro e estava assim, de polícia. Aí eu cheguei lá desesperada. Eu falei, moço, o que aconteceu? Eu falei com o policial, o que aconteceu? Aí ele falou assim, o que você é da vítima? Aí eu falei, vítima? Na minha cabeça, vítima era que já tinha morrido, né? Vítima, para mim, a pessoa morreu. Aí eu falei, vítima?
Aí, sim, do Evandro Soares Mello. Eu falei assim, eu sou a mãe. Ele sofreu um acidente, mas ele ainda foi socorrido com vida. Mas ele teve perfuração de tórax, traumatismo craniano, não sei o quê, não sei mais o quê, e uma série de coisas que ele foi falando. Aí eu falei, eu só fiz assim, não morreu, mas vai morrer. E aí ele falou, ainda o resgate levou ele para HC. Aí eu falei, ah, tá bom. É, aí, menina, não vi mais nada. Apaguei. Aí, uma senhora lá perto do local do acidente me pôs na casa dela. Dizem, né, porque eu não vi, que tentaram me reanimar e eu não voltava. Aí eu voltei um pouco, desmaiei de novo, e acho que foi a pressão que caiu. Aí ela veio, a minha irmã falou que ela pôs água gelada no meu rosto, tudo. Aí eu fui voltando. Aí eu peguei e falei para minha irmã: Você já ligou pro pai dele? Aí ela falou assim: Não. Aí eu falei: Não, liga pro pai dele. O pai dele tem que ir lá, porque eu não vou ter condição de ir. E aí consegui ligar pro pai dele. Eu falei assim: Pai dele, a gente, nós somos evangélicos, né? E esse dia o pai dele tinha acabado de chegar da igreja. Já estava se trocando para dormir. Aí eu falei assim: Vai lá pro HC que o Evandro sofreu um acidente de mão. Aí ele disse assim que em 5 minutos ele já tinha colocado a roupa e pegou o carro, foi voando, chamou um colega da igreja para fazer companhia, porque ele não queria ir sozinho. Só que ele teve que dirigir sozinho porque ele chamou um rapaz que não sabia dirigir. Aí chegou no HC, ele estava com o rosto todo inchado, que ele fraturou a mandíbula, né? E o nariz, então inchou muito o rosto, e ele estava tendo uma convulsão atrás da outra. Convulsionou várias vezes. Aí ele falou, foi a cena mais horrível que eu já vi na minha vida. Aí meu marido, ele é muito fraco para coisa de hospital, sabe? Ele é muito fraco. E, e aí, depois foi meu irmão, foi o irmão dele, foram tudo para lá para o hospital, né? E ele estava no HC, o meu irmão pegou e falou assim, me ligou e falou assim, Araci, aqui no HC não tem vaga na UTI. O Ivan está no pronto-socorro, está correndo risco e eu vou transferir ele para o hospital também. Eu falei, não, deixa ele aí mesmo, porque o HC é referência em trauma. Se ele tiver que morrer, ele vai morrer no outro hospital também, não é por conta de UTI ou não. Aí no HC passa médico direto, mesmo sendo no pronto-socorro, ele vai estar sendo bem assistido. Então não tire ele daí, deixa ele aí. Não, não, não dá, porque ele está muito mal e eu vou transferir ele para o hospital do convênio. Eu falando não, e ele tomou a decisão por conta dele. Meu marido não estava sabendo nem pensar direito, né? Porque ele estava, a gente, tudo nervoso, né? E aí meu irmão tomou a frente e transferiu ele para um hospital lá na Lapa. Chegando lá, o meu irmão deu entrada e tal, e o médico falou para ele assim: o que é dele? Sou tio. E a mãe dele tá aí? Não. Então você chama a mãe dele, manda ela vir assinar os documentos, que ele não vai passar de hoje. Assinar os documentos para doação de órgãos, porque os órgãos dele tá bem preservado, né? Nem sabendo se eu era doadora, se ele era doador, já falou isso meu irmão. Ele não vai passar de hoje. E aí, depois que estabilizou o quadro, meu irmão veio me falar. Aí eu falei, esse médico, né, não devia estar falando isso, né? Assim, ele primeiro tinha que saber se a gente era doador, se não, né? E esperar estabilizar um pouco o quadro, né? Ele deu entrada naquele dia 5 de janeiro, dia 5 de janeiro mesmo, ele já falou isso pro meu irmão, né? Aí eu falei, não, não vou, é, eu não, assim, não sei se eu estava sendo egoísta. Se ele falecesse, eu não tinha intenção de doar os órgãos do meu filho, não sei, né? Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro. Aí eu peguei e falei assim, isso daí deve ser uma máfia, viu? Porque eles podiam desligar até o aparelho do Evandro, né? Que ia dar, assim, manter ele vivo,
para ele morrer e eles pegarem com os órgãos, né? Sei lá, vender, não sei como que funciona essa parte de doação de órgãos, eu não sei. Mas o que foi falado para o meu irmão foi isso. Só que isso já tem 11 anos. Ele está aqui, ele está vivo, né? Por que falaram isso? Eu não sei, não entendi. Ficou 3 meses nesse hospital e, e aí depois teve alta, depois de 3 meses, eu morava em apartamento, o home care não quis aceitar, e, e aí eu tive que procurar uma casa para trazer ele, né? Só que, assim, quando tem alta, não pode ficar muito lá. E aí a diretora do hospital, que eu não sabia que era dela, a clínica, me propôs levar ele para uma clínica até eu arrumar casa. Levei. Ficou 1 ano e 3 meses na clínica. E como é que É, ele é. estava? Qual era o estado dele quando ele estava na clínica? Como é que estava? Ele estava em coma vigil, só abriu o olho. Parecia um boneco, só abriu o olho. Não interagia, a gente falava com ele assim, nada, né? É, mas voltando ao dia do acidente, o que aconteceu? Ele estava indo, estava faltando uns 2 minutos para chegar na minha mãe. Apareceu uma moça que eu acredito que estava alcoolizada, fechou a moto dele, ele foi desviar e bateu no carro parado, mas ele deu com tudo no carro. No que ele viu que ele ia fraturar os dentes, quebrar os dentes, que tinha acabado de ser feito o tratamento, estava perfeito. Ele usou o aparelho por 10 anos, fez clareamento, fez tudo, o dente dele estava perfeito. O sorriso dele era lindo. Ele viu que ele ia bater, ele virou o rosto e fraturou a mandíbula. Aí essa parte afundou, essa parte inchou. Aí a rua estava sem iluminação e garoando. Por conta da chuva, acho que deu problema lá nos Ele postes, estava com aí capacete, né? Mesmo com capacete. mas o capacete abriu. Abriu aqui, o capacete dele não era daqueles. Meu irmão ficava pegando no pé dele, levanta, esse capacete não é o ideal, tem que comprar outro capacete. Ah, eu vou comprar. O capacete dele abriu e saiu, Nossa. né? E aí, foi, mesmo com o capacete, ele conseguiu fraturar a mandíbula. Não sei como, não me pergunta como, porque eu não sei. Sei que depois o capacete saiu, né? É, é, e era aquele de viseira. Como estava escuro, eu acredito que ele levantou a viseira do capacete para ter mais visibilidade. Aí, o que essa moça fez? Viu que ele caiu e fugiu, porque ela achou que acho que ele tinha morrido, ou porque ela estava alcoolizada e ia fazer bafômetro, ia dar problema para ela, ela fugiu. E aí não deu para pegar a placa porque estava sem câmera, escura a rua. As vizinhas lá do local do acidente falou. Aí, o que ela fez? Ela chamou o resgate, falou tudo, e bem próximo do acidente tem um posto policial. Só que o resgate demorou 40 minutos para vir. Meu filho ficou 40 minutos no asfalto e na garoa, né? Lá jogado, caído no chão. E aí, esse dia, eu não sei, assim, qual a crença de cada um, né? A gente é evangélico, e esse dia tinha uma pastora lá fazendo um culto na casa dela, e ela falou para mim assim, era assim, sempre acontece acidente aí na avenida, e, e eu oro para a pessoa daqui, não vou até o acidente, mas o seu filho, Deus me incomodou para mim até lá, orar por ele. Aí ela disse que dobrou o joelho no chão, mesmo na garoa, pegou na mão dele, e a filha pegou na outra mão. E ele estava desmaiado. No que ela pegou na mão dele, começou a orar, ele abriu o olho. No que ele abriu o olho, ele levantou a cabeça e vomitou 1 litro de sangue. Ele ia morrer de hemorragia interna. Ia morrer de hemorragia interna. E aí, o que aconteceu? Ele vomitou dentro do capacete. Quando eu vi o capacete cheio de sangue, eu falei, estourou a cabeça do menino. Eu falei, abriu a cabeça do menino. Não vai ter jeito mesmo. Cheio de sangue, muito sangue. A pastora falou assim, ele vomitou, acho que praticamente 1 litro de sangue. Muito, muito, muito. Aí, nisso, o resgate chegou. Mas demorou 40 minutos. Quando o resgate chegou, ele teve 2 paradas. A segunda de 10 minutos, que foi onde deu a sequela neurológica nele. Tipo assim, se ela tivesse socorrido, tinham levado para o HC em 10 minutos.
Eles já tinham estabilizado ele e não tinham tido a parada. Por quê? O que ele teve de fratura? A mandíbula, o nariz e algumas vértebras. Só. Ele não teve fratura de braço, perna, de nada. De nada. Ele tem um amigo que teve um acidente de moto que fraturou a perna, que tem pino na perna inteira. Aí eu falei, preferia que tivesse acontecido isso, mas não tivesse mexido com isso, né? Com o neurológico. E ele via essas coisas. Só que o Evandro foi uma criança que, desde pequenininho, ele nunca teve medo, porque ele foi moldado, por conta das cirurgias, a não ter medo. Então, ele passava nas psicólogas lá de Bauru, e ela falava, olha, Evandro, é, você não precisa ter medo de nada, tá? Isso daqui é para você ficar, para arrumar sua boquinha, para ficar bonitinho, não sei o quê. O menino ia tirar sangue, saía, não chorava. Aí você via só as crianças. Ele saía, mãe, olha, eu nem chorei, só foi uma picadinha de formiguinha, né? Igual você falou, só foi uma picadinha de formiguinha. Eu falei, filho, só é uma picadinha de formiguinha, não dói, você é homem, não dói não, né? Então ele foi moldado a não ter medo. Então ele nunca teve medo de nada. Ele gostava de adrenalina, de aventura, de brinquedo perigoso, é, tipo, ele ia no Hop Harry, dos brinquedos mais perigosos. Quando tinha o Play Center, era aqueles que vai lá para cima. Então, ele não tinha medo de nada. E assim, tudo que você falava, não, Evandro, isso daí, quando ele era pequenininho, que ele tinha o quê? Uns 7 anos, ele quis ir na roda gigante. Eu falei, não, filho, na roda gigante não, vamos nos carrinhos, vamos nesses brinquedos aqui embaixo, que a mãe pode ter. Roda gigante, você vai me matar. Ah, mãe, eu quero ir na roda gigante. Aí, na roda gigante não pode criança sem adulto, né? E eu tenho medo, minha irmã tem medo. Aí tinha um adulto lá no parque, né? Eu falei assim, eu pago para você, você acompanhar ele para mim? E ele ficava, mãe, dando tchau lá de cima. Já andou de avião, acho que umas 2, 3 vezes com o pai dele, quando o pai dele ia para o Ceará. Aí o pai dele, assim, ó, suando de medo, ele, olha, pai, as casinhas. Aí ele, ai, eu não quero ver nada, eu não quero ver nada. Pelo amor de Deus. Não, pai, mas é muito legal, não sei o quê. Sabe? Gostava de altura, adrenalina, coisa perigosa. E eu acho, assim, que esse acidente Deus segurou. Fez assim, chega, é, vamos parar, porque o pior pode acontecer. Então, eu falo assim, não foi um acidente, foi um livramento, porque vai saber o que, que ia acontecer pela frente, com essa moto mesmo. Ele gostava de levantar moto, sabe, fazer aquele negócio. Aí eu falava, meu, o dia que eu pegar você fazendo isso, eu vou te bater. Não importa a sua idade, para mim você ainda é um bebê, né? Você está morando embaixo do meu teto e eu tenho autoridade por você, sobre você. Se eu pegar você fazendo coisa errada no trânsito, você vai levar um cacete de mim. Vou te bater. Aí ele, ai, mãe, não vai acontecer nada. Aí, assim, eu tinha muito, muito medo das coisas que ele gostava. Ele, ele aprendeu a nadar, né? Muito pequenininho, minha irmã pôs ele na natação. Aí ele chegava na praia, ele pensava que praia é igual piscina, né? Não é. Pegava, o pai dele comprou prancha, ele queria ir pegar onda. E ele era pura adrenalina, né? Então, quando aconteceu isso, eu fiquei assim, paralisada, porque eu falei, ele, assim, já caiu com as motos, as usadas que ele comprou, já levou uns ralados, tudo. Nada grave, né? Nada, assim, sério. Carro, ele aprendeu a dirigir com 12 anos, ele nunca bateu, né? Então, eu não sei, assim, lá na frente eu ainda vou saber o propósito desse acidente. Por enquanto, eu acho que foi Deus querendo dar uma brecada nele, E era assim, porque ele, pode continuar. não, porque ele vai saber o que ele ia aprontar com essa moto nova, porque era uma moto nova, não corria risco de quebrar tudo, era zero, né? Então, sei o que ia acontecer. E Arici, quando você tirou ele da clínica, foi para sua casa, né?
Você teve que aprender a cuidar dele, né? Ser uma médica também, de uma cuidadora Não, de fato para ele. Como é que foi? o Evandro trabalhava numa empresa muito boa e ele tinha um convênio. E a empresa manteve o convênio dele através de uma liminar que a própria empresa abriu, porque o convênio não queria ficar com ele, né? E a empresa abriu uma liminar que tinha que manter ele no convênio. Até hoje a empresa paga o plano de saúde dele, né? E o que acontece? Ele sofreu um acidente dia 4, dia 6 ele ia voltar de férias. E o chefe dele ia sair de férias e ele ia entrar como supervisor já com promoção para supervisor. Que eu fui lá na empresa comunicar e falei com o patrão dele lá na empresa, né? Falei, ó, o Evandro sofreu um acidente, foi grave, não tem previsão de voltar, né? Nem sei se ele vai poder voltar ainda a trabalhar. Nossa, ele ficou arrasado. Ele falou assim, estava esperando o Evandro porque eu já estou de passagem comprada para a Itália, que eu ia ficar noivo lá na Itália com a minha noiva, né? Ia ficar noivo lá. Aí eu falei, você vai ter que se reprogramar, pô. Eu não tenho ninguém que entende igual o Evandro para pôr no meu lugar. Eu não tenho ninguém. Aí eu falei, eu sinto muito. Eu sinto muito, muito mesmo. Mas o meu filho não vai voltar mais. E aí, ele sofreu um acidente em janeiro, em fevereiro, o médico do INSS foi lá e aposentou ele por invalidez. Foi lá no hospital e aposentou ele por invalidez. E assim, ele é aposentado por invalidez. E aí, nessa clínica, vamos voltar à história da clínica. Coloquei ele nessa clínica sem saber que era da dona, que era da diretora do hospital. Fui lá. Cheguei lá, me prometeram os mundos e fundos. Vai ter fono, vai ter físio, vai ter até tratamento psicológico para você. Aí eu, que bom, né? Vai ter tudo que ele necessita. Menina, eles estavam matando meu filho lá. Cada dia que eu chegava, ele só dormia. Ele não viu eu entrar, não viu eu sair. O Evandro ficou branco que nem um papel, perdendo peso. E aí você pegava nele assim, sudorese, aquele molhado de suor. E uma clínica que, se eu não tirasse, meu filho não estava mais aqui. Eu falava, doutor, o que está acontecendo, né? Olha, o Evandro só dorme, e essa sudorese? Ele não está ganhando peso, né? Ele só dorme. Ah, é neurológico. É neurológico. Ele só sabia falar isso. É neurológico. Eu falei, eu sei que é neurológico, mas não tem nada para fazer. O que eles estavam fazendo? Eles estavam dando remédio de pressão, sem ele ser hipertenso. A pressão caía, ele dormia, ele apagava. Eles dopavam ele para não dar trabalho, porque eu já vi lá, visitando ele, eu vi eles dopando o paciente lá. A mãe dava as costas, eles davam a injeção no paciente para o paciente apagar, tipo sossega-leão. E dormia a noite inteira, né? Aí eu ligava na clínica, porque essa clínica não podia ficar acompanhante, só visita, das 2 às 6 da tarde, só visita. Aí eu ligava lá, né? E como que eu ia perguntar? Tá estável, eu só falava isso, tá estável, né? E assim, eu saía chorando, chorando, chorando. Aí um belo dia, eu falei, não, tenho que dar um jeito de tirar meu filho daqui. E eu entrei num grupo, meu irmão me colocou num grupo de Facebook de pessoas que têm a lesão dele. E eu logo peguei amizade com o administrador. E o administrador é jornalista da Globo, do Paraná. Aí ele falou assim, Araci, o que você está me contando, você tem que tirar o Evandro dessa clínica, eles vão matar ele, né? Porque cada final de semana que eu ia na visita, morria um senhorzinho, porque a clínica era clínica mais ou menos para idosos. E, assim, no período que o Evandro ficou lá, morreu muita gente, né? O mais novo que estava lá era ele, o mais jovem era ele. E assim, eu falei, e agora? Aí ele falou assim, pode deixar comigo que eu vou tirar ele de lá. Ligou lá na clínica, falou com a gerente, que a gerente é a irmã dela, falou, olha, o Evandro eu sei que tem condição de ir para casa com home care, ou vocês vão dar alta para ele, ou eu vou aí com a reportagem da Globo e vou fazer uma reportagem na clínica para ver o que está acontecendo. Porque vocês estão mantendo o menino em cárcere privado. E isso não é certo. A mãe tem o direito de tirar a hora que ela quiser.
Aí, nossa, menina, aí eu estava saindo da visita e toda vez que eu entrava chorando, saía chorando, porque meu filho não me via. Eu não sabia se eu tinha visitado ele, ele estava lá largado. Aí esse dia eu estava chorando muito. Aí a diretora do hospital, a dona da clínica, me disse: Araci, seu amigo, aquele louco da Globo, falou que vai fazer reportagem na minha clínica, né? Você quer saber? Pega seu filho e vai para o inferno. É, é, ele depende de aparelho para viver. Se, se acontecer alguma coisa, não procura mais a minha clínica, tá? Porque ele pode morrer em casa. Eu falei, ele morre em casa, mas não morre na sua clínica. E outra, o home care vai me dar tudo que eu precisar. Tudo que ele tem na sua clínica, ele vai ter melhor em casa. E outra, vai ter a família por perto. Vai ter o calor da família por perto. Porque aí meu filho não me vê. Em casa ele vai me ver, né? Eu vou ter médico, eu vou ter acompanhamento com físico, com fono. Aí na sua clínica não tem nada. Nada. Eu sei que na época, há 11 anos atrás, era 30 mil que o convênio pagava para essa clínica, né? E, e aí foi assim. Aí meu marido, nós conseguimos o home care, preparamos tudo, e fizemos uma implantação do home care, arrumamos uma casa, né? Eu aluguei um apartamento e pago o aluguel da minha casa, né? Põe um pouquinho a mais de dinheiro, porque é uma casa maior, e aí a gente trouxe ele para casa, né? E aí ele foi evoluindo, desculpa, foi evoluindo, foi ganhando peso, né? Voltou do coma vigil, que ele saiu de lá da clínica em coma, voltou do coma vigil, eu não vi quando, não sei como, mas voltou. Por quê? Eu converso com ele, ele responde piscando, ele responde piscando. Ai, tem uma ligação aqui, né? Ele responde piscando, então ele está consciente. Aí o estado dele é semiconsciente, né? Porque como o médico falou para mim, olha, Araci, ele ouve, ele entende, ele não consegue se expressar, né? E aí eu peguei e falei assim, mas não é irreversível, doutor? Ele falou, infelizmente é. Não tem o que fazer. Não tem tratamento, não tem cirurgia, não tem nada. Porque quando é essa lesão, ela não tem, ela é irreversível. É um caso irreversível. Mas eu falei assim, Deus está no controle. E aí os médicos do convênio só desenganavam. Não vai andar, não vai falar, não vai andar, não vai falar. Né? Era isso que eles sabiam falar. E só receitando remédio para ele não ter convulsão. Aí eu descobri que o caso dele é interagir, você tem que pôr para ele. Porque eu acompanho várias mães que têm filhos com a lesão do meu filho. E tem filhos hoje que já está andando, já está falando. Eu já arrumei uma clínica que eu vou levar ele, que é para reabilitação neurológica. Aí, eu, mesmo sem condições, eu fiz um pacote com uma neurologista maravilhosa, que falou assim, ele pode não voltar 100%, mas algum ganho ele vai ter, né? Porque a gente vê que ele entende, né? Então, a gente vai trabalhar nisso. Inclusive, hoje ela me mandou uma chamada de vídeo, né? Falando é, a respeito, porque ela receitou um remédio para ele, para a parte cognitiva, para melhorar o cognitivo, para ele ficar mais acordado, mais alerta. E ele fica. Ele dorme na hora que tem que dormir, acorda na hora que tem que acordar. Faz sono, faz vídeo. E estou apegada nessa médica. Né? Foi caro, mas eu vou ter 4 consultas dentro do ano, presencial, e o resto dos meses eu vou ter uma consulta online com ela, posso falar com ela. Se tiver alguma intercorrência, posso chamar ela. Tem o grupo de WhatsApp dele, que eu posso deixar mensagem para ela lá e ela vê. Então, ela está realmente acompanhando ele. Isso, o que aconteceu? Foi uma pessoa que eu conheci na internet, no Face, que o filho dela se trata com essa doutora. E aí ela falou, vai na doutora Daniele, né? Não é barato o tratamento, mas vale a pena. E aí eu fiz um pacote com ela,
para pagar uma taxa, uma mensalidade por mês, por um ano, e estou tendo acompanhamento, né? E agora ele toma um canabidiol e agora ela receitou um outro canabidiol que é para a parte neurológica. Também vai melhorar a parte cognitiva. Então, eu estou me apegando nisso. Eu acho que ele tem chance, sim, de uma evolução. Eu acho que ele vai andar, né? Embora os médicos falam que ele não vai andar, não vai falar, eu acho que ele vai. Então, é assim, depois que ele veio para casa, se ele estivesse na clínica, ele não estava mais aqui. Depois que ele veio para casa, ele teve muitos ganhos. Ainda que não fala e não anda, né? Mas, pisca, filho, você tá com dor? Ele pisca que tá. E aí você vê que os parâmetros mexem, né? Baixa a saturação, sobe a frequência cardíaca. Então você vê que ele tá com dor. Aí eu falo para as meninas, dá dipirona, dá isso, dá aquilo, melhora. Ele tem, a gente não sabe onde é a dor, mas ele tem sinusite, ele tem dor de garganta, né? Às vezes ele está com infecção urinária, que ele fez eu passei o ano novo no hospital com ele. Ele ficou internado 11 dias. O que aconteceu? Ele teve pneumonia e infecção urinária junto. Aí eu fiquei 11 dias no hospital com ele. Passei o ano novo no hospital. Mas, assim, é uma coisa que dá em pessoas acamadas, que não tem como fugir. Graças a Deus, eu estou com uma equipe maravilhosa que cuida dele. A minha técnica mais nova, apesar que entrou uma agora que é nova, mas entende muito do assunto, porque ela é enfermeira de UTI, né? Essa daí tem um mês, mas as minhas outras três, a mais nova tem 7 anos. A mais velha, que vai fazer plantão hoje à noite, tem 9. Então, todas elas conhecem o Evandro do fio de cabelo ao dedão do pé. Sabe manipular ele, porque como ele não tem movimento, ele não sabe virar para cá, nem virar para lá, né? Então, elas que viram, né? Tem que trocar fralda. E elas conhecem ele, né? Quando tem convulsão, ela sabe como conduzir a situação. Amanhã vem uma técnica que é tipo mãe dele, mima ele que só. E ele adora. Ele fica que nem um bebezão. Adora. Porque lá no hospital, outro dia o médico, quem é a mãe? Ela falou, nós duas. Porque ela meio que adotou. Ela pegou um carinho tão grande por ele que é um carinho de mãe, eu falo, sabe? Não que as outras não tenham, não que as outras não têm carinho por ele, não têm as suas qualidades. Tem, todas têm. Todas as meninas que trabalham comigo aqui são maravilhosas. Eu não tenho que reclamar de nenhuma. Se eu tiver que trocar, eu não troco nenhuma, né? Tanto é que mudou a cooperativa, né? E eu falei assim, eu quero manter as minhas técnicas, não vou mudar, porque já são todas antigas na casa, ele conhece todas, tipo, eu tenho confiança, porque eu já tive técnico aqui que chegou a agredir ele, né? Desativou a câmera e batia nele, sabia que ele não falava, né? Um dia eu estava na casa da minha mãe e ele me mandou uma mensagem com a foto do Evandro escrito pronto pro rolê. Ele brincava, sabe? Aí eu peguei e falei, ó, eu falei pra minha irmã, olha como o Evandro tá bonitinho. A minha irmã bateu o olho e falou assim, Araci, o Evandro tá com o nariz inchado. Eu falei, tá não, isso aí é do acidente. Menina, quando eu dei zoom na foto, um roxo aqui, ó. Ele fechou a mão e deu um soco desse lado. Ficou um roxo. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí, aí esse dia, como a gente confiava muito nele, né? Esse dia eu tava com o pé quebrado e tava lá na casa da minha mãe. Que aqui é sobrado, minha mãe é casa terra. E eu não podia subir escada. Aí meu marido falou assim, olha, eu vou ir rapidinho almoçar com você e com a sua mãe. E, e é o Levi que tá aqui, daqui a pouco eu volto. Tá bom. Quando ele estava chegando junto a fisioterapeuta. Ele falou, ué, será que aconteceu? Ela não queria falar
porque ela tinha medo dele, né? Do que ele podia fazer com ela. Porque ela que viu, ele sabia que ela que tinha falado. Então ela falou assim, agora eu não ia falar não, porque eu tinha medo dele. Só que a irmã dela obrigou ela a falar. E aí, no dia seguinte, a gente já dispensou ele. Só que eu não prestei queixa dele no Corém por conta da menina. Eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa com ela, né? Então eu falei, não, deixa quieto, eu não vou fazer, mas ele vai ter outros pacientes que vão fazer. E eu soube que depois ele fez uma coisa errada com o paciente e a mulher mandou ele embora, né? Ele era assim, ele era lobo com pele de cordeiro. Uma vez eu cheguei, a mão do Evandro estava bolha. Ele queimou a mão do menino. Com o quê? Não sei. Aquelas bolhas assim, sabe quando você dá queimadura que faz aquela bolha? Eu não sei se foi com água muito quente do chuveiro, não sei o que que foi. Aí eu falei, o que que aconteceu com a mão do Evandro? Ele falou, não sei, peguei do plantão passado. Mentira, porque uma bolha, se você pega do plantão do dia anterior, ela estoura. Aquilo lá estava visível, que foi no dia, né? Então, meu filho sofreu na mão dele. E aquilo que a gente pegou já vinha sofrendo antes, porque essa menina me contou que um dia ele deu umas palmadas tão grandes no bumbum dele que ficou a mão dele vermelha, sabe? Então, isso daí, você já vê seu filho nessa situação, ainda saber que ele é agredido por profissional, é difícil, bem difícil. Então, nesses 11 anos, eu já passei por cada perrengue, você não tem noção, sabe? Agora que estabilizou o meu quadro de técnico, mas antes, nossa. E outra, eu sou muito grata a essas meninas que me ajudam, porque eu, mãe, não ia ter emocional para fazer o que elas fazem, não ia ter. Quando ele estava internado na Lapa, a fisioterapeuta ensinou como fazia para aspirar. Foi meu marido e foi meu irmão. Falei, eu não vou, porque eu não vou ter condição, não vou ter emocional para fazer isso. Não vou, não vou. Aí ele foi. Hoje, se precisar, ele não gosta. Se precisar, ele sabe aspirar, meu marido. Mas ele não gosta, né? Ele tem medo de machucar. Porque a sonda, você tem até um limite para ir. Passando daquele limite, ela perfura a traqueia e mata a pessoa. Então, você tem até um limite. Então, é uma coisa que eu não sei, eu não vou me atrever a fazer, porque se eu matar meu filho, eu vou me culpar pro resto da minha vida. Eu posso até tirar a minha vida, né? Então, eu falei, não quero aprender, prefiro não me envolver com isso. E, assim, se eu não tivesse o home care, eu não sei o que eu ia fazer da minha vida. Não sei. E era assim, Mas eu vi graças a Deus. no Insta que eu vou até divulgar aqui para as pessoas conhecerem mais, porque você bota ali o tratamento também do Evandro, é que você faz uma campanha também. Como é que funciona? Então, a campanha do Evandro não funciona assim. Não tem a expectativa que eu gostaria que tivesse. Porque eu vejo Instagram de pessoas com problema neurológico que cresce horrores. E o dele, assim, eu não sei por que não chama muita atenção. Não sei se é porque eu não sei divulgar, eu não sei pedir, né? Ele tem um Instagram que chama Ajude o Evandro, né? Mas, assim, na mesma proporção que entra seguidores, sai. E eu falo, poxa, né? Seguir não paga, né? E vai me ajudar. Por quê? Porque se eu ganhar engajamento, eu posso receber algum valor do Instagram que vai me ajudar no tratamento dele, né? E a pessoa vai estar me ajudando, seguindo, só comentando, compartilhando, né? Mas, assim, o dia que eu fui num outro canal, contar a história dele, subiu os seguidores. De repente, cai. Porque eu não sei. Eu não sei. E era assim, Porque, assim, pode falar. eu não sou muito de ficar fazendo live, né? Às vezes eu posto alguma coisa que está acontecendo com ele, eu faço vídeo ele indo para o hospital, indo para a clínica, né? Posto, assim, algumas coisas. Mas, assim, fazer live para pedir, eu não sou muito de fazer isso. Não, não é o meu perfil.
entendeu? Porque eu vejo muita gente que faz. É, tem uma moça no Instagram, que eles são de Goiânia. Ela conseguiu, ela conseguiu entrar no voo As Vaquinhas, lá, que ajuda as pessoas com problema. A menina já ganhou uma casa, teve um seguidor que deu um apartamento para ela fazer uma rifa, né? E isso a gente pensa que não, mas ajuda, né? Porque essa moça, essa mãe dessa menina, não tem homem que quer, né? Então, nada mais que justo ela ganhar, né? Para investir no tratamento da filha dela, né? Mas o 2 anos não tem muita visibilidade, não. Eu não sei por quê, Araci, mas até comecei falando na entrevista que você me procurou e eu também percebi que você estava bem cansada, né? Porque nisso tudo você esquece um pouco de você, né? É, praticamente você vive 24 horas para o seu filho, né? E até você tinha sim, me dito que ontem mesmo, né? Não sei que dia que eu vou divulgar a entrevista, então talvez na mesma semana, você recebeu um diagnóstico de câncer, né? Não sei se eu posso falar aqui, mas é algo que eu queria falar contigo, porque é algo bem pesado, né? Você já cuida do seu filho e é muito difícil, porque você também precisa cuidar de você, né? E preciso. como você se vê nisso tudo? É assim, eu já estou preocupada, porque eu vou ter que fazer a cirurgia, vou me afastar dele. Tudo bem que eu confio nas enfermeiras, mas eu vou me afastar dele, vou ficar um tempo no hospital para fazer a iodoterapia, que é tipo uma químio, né? E assim, conforme vai passando os dias, a cirurgia já está aí, dia 5 de abril. A princípio, a secretária dele me falou. E eu já estou preocupada com ele, porque eu falei, bom, né? Quando ele tem uma convulsão, eu já fico, assim, sabe, com, preocupada, né? Medo dele ter uma parada, tudo. Agora eu vou me afastar, eu vou ficar com a minha cabeça, sabe? Mas é uma coisa que eu não tenho como fugir. Câncer é câncer, você tem que operar, não tem o que fazer, né? E assim, depois do acidente, eu fiquei diabética, minha diabetes é descompensada, porque todo dia eu desço a escada e me deparo com meu filho assim, é difícil. E cada ano que passa é um ano que ele ganha, mas é um ano que ele perde também nessa cama, né? É um ano a mais de vida, mas é um ano perdido porque não fez nada. Então, eu agradeço a Deus pela vida dele, por ter preservado a vida dele no dia do acidente, porque era para ele ter morrido. Mas eu fico assim, eu pensei que fosse coisa de 1 ou 2 anos ele já estava bem, mas não, 11 anos. E aí Ele eu tá tenho com diabetes, depois. 41 anos, né? Mas ele tem cara de meninão, né? 15 não dá essa idade para ele. Ele tem, sabe? É, ele sempre foi assim. Ele sofreu um acidente com 30 anos. O pessoal dava 20 anos para ele. Porque ele não. Hoje ele tá com 41 anos, você não vê um cabelo branco, você não vê uma ruga, né? É, mas assim, E era se e também hoje ele. seu marido vai ficar com ele, vai ter alguém para te ajudar, te acompanhar. Então, eu vou fazer a cirurgia e vou fazer pós-operatório na casa da minha irmã, que ela mora aqui perto, né? Inclusive, eu quis alugar a casa aqui perto por conta de eu ficar mais próxima da minha mãe. Só que vai fazer um ano que eu perdi minha mãe também. E nesse período do acidente, eu já perdi 2 irmãos. Perdi um para o câncer, com 37 anos, no ano do acidente, na véspera do Natal. Perdi outro em 2019 com meningite, que é um ano mais velho que eu. Então, tudo isso mexe com o meu emocional, né? E agora, no março, em março do ano passado, eu perdi minha mãe, que era tudo para mim. Quando eu tinha algum problema, eu podia chegar lá, mesmo ela com Alzheimer avançado, só de eu sentir o cheiro dela me acalmava, né? E assim, eu fiquei com ela no hospital no domingo, na segunda de madrugada ela morreu, de segunda para terça.
né? Mas ela viveu 93 anos e depois, com a morte do meu irmão e com o acidente do Evandro, o Alzheimer dela evoluiu muito. Aí ela deixou de comer, deixou de andar. E minha mãe é uma pessoa super lúcida, com 80 e poucos anos, até 90, 91, ela era lúcida. Ela conhecia, às vezes ela ainda conseguia fazer alguma coisa, né? E minha mãe, ela depois, ela não conheceu mais o Evandro e nem o irmão dele, nem o Leandro. Aí eu tenho dois netos que ela achava que era o Evandro e o Leandro. Aí um dia eu mostrei a foto do Evandro para ela, eu falei, mãe, olha o Evandro. Ela falou, nossa, o Evandro já tem barba? Eu falei, já, mãe, ele é um homem, né? Aí ela falou assim, não, o Evandro é uma criança ainda. Aí eu não quis discutir, deixei ela achar que ele era uma criança. Aí quando os meus netos iam lá, tem um que é a cara do irmão dele, tem outro que é a cara do Evandro. E ela tinha um apego com o mais novinho, que é doidinho, que parecia com o Evandro. Parece com o Evandro. Aí ela abraçava ele, fazia carinho, achando que era um, né? O Alzheimer é uma doença que te judia muito, você perde a identidade. Aí ela voltou bem no passado. Aí ela estava nessa casa, quando ela foi para sua casa, ela já estava com o começo de Alzheimer. E ela morou numa casa por 32 anos, que foi onde o Evandro nasceu, né? Eu morava no quintal dela. Casas separadas e mais no quintal dela. Então ela acompanhou meus filhos até é, a pré-adolescência, depois eu mudei para Itaquera. Aí eu ia trabalhar, quando estava de férias, ficava com ela, tudo. Então, ela foi criando como mãe, né? Como mãe com açúcar, porque ela estragava ele, fazia as coisas erradas e ela encobria. Então, era assim. Se eu desse umas palmadas nele, ela dava em mim também. Não podia bater nele. Não, porque o menino já fez várias cirurgias e você vai bater nele, não pode. Falei, mãe, só viu o médico falar que ele é uma criança normal, que se quiser dar umas palmadas, pode dar, mas você não vai dar. Então, ele era muito protegido. Quando ele via que que ele ia apanhar, que eu ia dar uma palmada nele, ele falava, vá! Aí ela vinha com tudo. Não deixava. De jeito nenhum. Araci, Nem nenhum, e nem você cuida também do seu emocional? sim. É muito importante. Psicóloga, psiquiatra, muitos remédios para depressão. E aí, o que eu falei para você, no acidente, depois do acidente, eu fiquei hipertensa e diabética. E a minha diabetes é descompensada. E aí ela vai para 400, para 500, né? Eu vivo a poder de remédio, insulina 2 vezes por dia, e o médico cortou um monte de coisas da minha alimentação, porque senão não vou conseguir fazer a cirurgia, né? Ele falou assim, não, você vai ter que controlar essa diabetes, porque senão na cirurgia não vai dar certo, né? E assim, é difícil controlar uma diabetes emocional, porque o meu emocional está sempre ruim, nunca tá bom. Mesmo eu tomando a medicação, meu emocional não é bom, não é bom. E nunca vai ser. Porque enquanto eu estiver vendo meu filho assim, meu emocional não vai estar legal. Araci, eu quero que você deixe até um recado para as pessoas de como é ser mãe, de acreditar na evolução do seu filho, de vários médicos dizerem que talvez ele não ia durar, que não ia passar daquela noite, ele está vivendo. É um recado que vem do seu coração, né? Vem de dentro, mas que pode ajudar tantas outras mães que estão também nessa situação. Eu quero que você diga alguma coisa sua. Olha, desde o período do acidente, eu nunca ouvi de médico nenhum que meu filho ia ficar bem. Eles desenganavam, eu pegava aquilo lá, só que eu falava, o médico dos médicos é Deus, e eu não vou desistir do meu filho. Pode falar o que quiser, que enquanto vida eu tiver, eu vou estar lutando. Então, mães que têm filho nessa situação, né, ou semelhante ao meu, ou pior, né, não desista, não desista. Não, diagnóstico não é destino. Eu já fui desenganada e eu estou aqui.
Eu fui para um centro cirúrgico, 1% de chance eu estou aqui. Então, por isso que eu não desisto do meu filho. Porque eu sei que lá em cima tem um Deus que cuida da gente. E tem um Deus que está me amparando e tem um Deus que está cuidando do meu filho, né? Então, eu procuro os médicos que eu tenho que levar, que eu tenho que acompanhar. Mas eu sei que tem um Deus na frente que está cuidando dele, né? E que Deus não vai levar ele, Deus só vai levar ele o dia que chegar a hora dele. Por diagnóstico, Deus não vai levar. Deus não vai levar. Por mais que os médicos falam, não vai andar, não vai falar, não vai isso, não vai aquilo, eu tenho muita, mas a minha fé é inabalável. De quando o meu filho sofreu esse acidente, eu já tinha fé em Deus, mas agora dobrou, dobrou. E não vai ser médico nenhum que vai fazer eu desistir. Então, eu quero falar para essas mães, não desista do seu filho. Lutem, lutem, diagnóstico não é destino. Vocês têm que se apegar a Deus, todo dia eu peço a Deus pela cura do meu filho, pela melhora do meu filho, se não for 100%, 70%, o que Deus fizer de evolução na vida dele, para mim está ótimo. Porque só de Deus ter deixado ele vivo nesse acidente já é um milagre, né? Então, para mim, eu levo, assim, levo no médico, tem que levar, que é o caso dele, para os médicos é grave, mas para Deus não existe gravidade, né? Deus, gente, não tem ninguém superior a Deus. A gente tem que acreditar. Ah, mas o médico falou que não tem jeito. O médico falou para mim que não tem jeito, eu vou largar meu filho na cama e vou deixar ele vegetar até Deus levar? Não. Cabe a mim, mãe, como eu sempre fiz desde quando ele nasceu, arregaçar as mangas e ir atrás. Eu tenho ambulância para levar ele nos lugares. Eu tenho o plano de saúde que não é lá essas coisas, mas me dá um respaldo, entendeu? Ele tem uma infecção, alguma coisa, eu tenho um hospital referência para levar ele. Então, eu não posso deixar meu filho vegetando numa cama, sabe? Mas não se iluda, porque essa lesão não tem cura, porque o estado dele é muito grave. Não vem me falar coisas negativas, porque eu não aceito. Eu repreendo tudo, todo mal, todo negativismo que vem falar para mim, eu repreendo. Eu ouço, que é minha obrigação ouvir, né? Não discuto com a pessoa, porque cada um tem sua opinião, né? Se vocês falassem para mim, Araci, o caso do seu filho, infelizmente não tem jeito. Eu sou obrigada a te ouvir e a respeitar a sua posição, mas eu não sou obrigada a aceitar o que você está falando. A minha posição é essa, eu não sou obrigada a aceitar, né? Então é o que eu faço. Não, não aceito nada negativo que venha falar do meu filho. E você faz É, fé, é, é, Araci. Se eu pudesse, Araci, eu tava aí te dando um abraço, porque você é essa mãe do Evandro desde que ele nasceu, você acreditou nele. E agora acredita ainda mais. Você não desistiu nem por um segundo da vida dele. E eu também não de quero jeito. que você desista da sua vida. Às vezes precisa um tempinho para você, você precisa também desse equilíbrio. Eu sei que está muito cansada, né? É muita coisa para enfrentar, né? É, provavelmente você lembra também de como era o Evandro, né? E como a vida mudou de repente. É muito difícil. Olha tanta coisa que você teve que enfrentar também. Você vive o luto da sua mãe, dos seus irmãos também. É, então, se tiver que chorar, chore. Se tiver que passar por cada coisa, passe. Não, viva cada segundo, viva do seu jeito, não esconda suas emoções, dedique um tempinho para você também, tá nesse equilíbrio. Nós, eu coloco as pessoas que estão assistindo também, vão estar aqui torcendo, rezando, independente da religião, para você se recuperar dessa cirurgia também, voltar mais forte. Estamos aqui torcendo também para o Evandro. Olha o quanto ele já evoluiu, o Will vindo para casa, né? Você disse ganhando peso, piscando os olhos, aos pouquinhos vai evoluindo cada vez mais. É num ritmo diferente do mundo que a gente vive, né? Mas aí estamos torcendo para a recuperação dele e peço para as Mas pessoas. assim, o que eu sinto muito é porque o Evandro era um menino rodeado de amigos e hoje ele está abandonado. Não tem um amigo. É os Então, verdadeiros que ficam, né, Araci? Quem fosse amigo verdadeiro ficaria, né?
Vem um que mora no interior, que era muito amigo dele, mas ele vem tipo uma vez por ano nas férias, né? É, vem ele e a esposa dele. Mas ele tem amigo que mora 15 minutos da minha casa e não vem. Ah, eu não gosto de ver, eu gosto de lembrar do Evandro como ele era antes. Eu não gosto de ver. Sua mãe não gosta. O pai não gosta. O pai, ele olha assim, não gosta de ver. Eu respeito. Eu respeito todo mundo que não gosta de ver. Só eu que não posso não gostar. Eu tenho que estar lá. O irmão dele não gosta, chora, chora. E o irmão dele trabalha, né? Tem meus netos, tudo. Então, o meu filho mais novo, ele chora, porque eles eram muito unidos, principalmente depois da fase adulta. O Leandro casou em 2013, aí o pai já sentiu um baque por falta do filho. Aí, em 2014, no começo de 2014, acontece isso com o Evandro. E aí, os dois era super grudado no pai, era a companhia do pai, né? E hoje, ele praticamente não tem filho. O meu filho mais novo tem tudo, mas não ele não mora comigo, ele mora no apartamento dele, hoje ele é divorciado, tem os dois netos, né? Que tem guarda compartilhada, fica uma semana com cada um, né? E assim, ele vem de passagem, mas ele não gosta. Não gosta. Eu respeito, Mas eu respeito, quero até que porque as pessoas ao seu redor possam assistir essa entrevista e acreditem da maneira um pouquinho, até um pouquinho, não precisa ser igual, da maneira como você acredita no seu filho. Você é muito sim, especial por acreditar de maneira positiva. Eu quero que eles. É difícil ver, mas pelo menos acreditar como você acredita, porque essa força precisa ser passada para ele também, né? Porque por mais que a gente pense que não passe, as emoções acabam passando de alguma maneira. Quanto mais positividade, né, passar para seu filho, talvez ele recupere. hoje o Evandro chora, Uhum. hoje o Evandro ri. Quando ele escutou por cima eu falar que meu irmão faleceu, meu irmão era tio e padrinho dele. Esse menino acordou num choro, que ele chorou o dia inteiro. Essa enfermeira que está aqui hoje, a dona Gracia, eu fiquei até impressionada de ver o tanto que ele chorou. Ele chorava de soluçar. Aí ela disse que deu um remedinho para ele, né? Uma dipirona, né? Porque às vezes você chora muito, ainda mais no problema dele, dá dor de cabeça. Aí foi que ele deu uma relaxada e pegou no sono, né? E da minha mãe, eu não falo. Ele falava assim para minha irmã: se a avó morrer, eu vou morrer junto. Porque a minha irmã falou assim: mas que isso? E eu e a sua mãe? Ele, mas eu não vou saber ficar sem minha avó. Não vou saber. Então, eu nem comento assim, muito próximo dele. Eu só mostro, olha, filho, como a avó tá bonita. Mostro uma foto da minha mãe boa. Nem ela muito judiada, eu mostro ela boa, né? E aí ele pensa que sim. Aí eu falei, você tá com saudade da vovó? Tá. Eu falei, logo, logo a vovó vem te ver. Morre aí. Não sei se eu tô fazendo certo ou errado, menina. De estar Acho que enganando não tem ele. certo ou errado. Vai ser no seu tempo, Araci. É tudo no seu tempo. Não posso falar. O médico falou que ele ouve e ele entende. E ele tem. E agora a medicação que ele está tomando está mexendo com o emocional dele, né? Às vezes ele tem umas crises convulsivas de segundos, mas a médica falou que é normal porque está mexendo no neurológico, né? É normal. Porque era ruim se ele não tivesse reação nenhuma, mas ele está tendo. Mesmo que seja uma convulsão, está mexendo na parte neurológica. É, às vezes está rindo do filho, do nada, mas se balança na cama de tanto rir, né? Do que a gente não sabe, né? Porque não fala, mas aí eu falo para a minha irmã fala, acho que ele sonha com a avó. Aí eu falo, você sou eu com seu amigo? Ele tem um amigo que chama Renato. Sou eu com o Renato? Aí ele dá risada. Esse amigo dele era amigo-irmão. Ele se dava na época de adolescente, de rapazinho, ele se dava mais com esse amigo do que com o próprio irmão. O próprio, quando ficou na fase da adolescência, aborrecência, né, que fala, podia encostar os dois que dava choque. Não, porque não sei o quê. Porque o Evandro era muito organizadinho, o Leandro era muito desorganizado.
E o Evandro não gostava da desorganização do irmão. Então era uma briga que você não tem noção. E ele se dava muito mais com o amigo do que com o irmão. Depois que ficaram adultos, os dois se uniram. É, assim, uma coisa surreal, né? Mas nunca deixaram de se amar. Uma vez o Evandro foi num lugar, fez uma tatuagem enorme nas costas. Ele tem uma fênix nas costas, que estava pintando e depois sofreu um acidente e parou de pintar. Tem metade pintada, metade sem pintar. Aí eu só tô vendo no quarto. Ai, não sei. Ai, o que tá acontecendo? Quando eu cheguei lá, o Leandro fazendo curativo na tatuagem dele. Passando pomada. Aí eu falei, vai apanhar um que fez e o outro que tá fazendo curativo. Ele te chamou para ir fazer tatuagem? Não te chamou. Então você não tem nada que cuidar dele, deixa ele se virar. Porque eu falei para ele que eu não queria tatuagem. Aí eu dei um tabefe dele e ele falou, agora eu vou fazer na perna. Agora eu vou fazer na perna. Eu falei, faz que você vai apanhar de novo. Porque eu não julgo quem gosta, eu não gosto, né? Eu não gosto de tatuagem. Ah, mas é um trabalho artístico. Mas eu não gosto. E era assim, Eu, que simbólico isso, eu nem sabia que simbólico isso, Fênix, né? Então acredite que ele vai renascer das cinzas mesmo, né? E que ele vai colorir isso, que vai voltar à vida, colorir as coisas. E acredite nisso, porque é assim, muito simbólico isso que você falou. é, é. E era Assim, assim. ele desenhou essa fênix, Uhum. mas assim, mãe, a mãe, ela pressente, sabe? E uma semana antes dele sofrer o acidente, eu pressenti isso. Eu gritava desesperadamente, minha cunhada falou, estava com a minha cunhada. E eu falava, Evandro, Evandro. E aí, a minha cunhada falou que ele falava, eu tô aqui, mãe, eu tô aqui, mãe. Só que eu não via ele, eu não via. Parece que tinha uma venda aqui e eu via, sabe, não conseguia ver ele. E gritava, gritava, gritava. E, e, e aí depois, uma semana depois, aconteceu assim. Eu acho que isso foi um pressentimento. Imagino que foi. É coisa de mãe Porque só que só mãe sabe explicar, né? depois a minha cunhada falou, eu falei, ué, será que eu tava ficando louca? Né? Depois, uma semana depois, acontece isso. Sabe, ele tinha chegado da praia, estava feliz, eles tinham ido para Maresias, ele com os colegas dele, estava todo bronzeado, estava lindo. Foi para o hospital descascando, tá tudo as casquinhas da queimadura na cama, né, do bronze. Aí foi a última vez que ele pegou praia. E ele amava uma praia, né? Não perdia uma praia. E agora teve carnaval, ele era o maior carnavalesco. Ele levava até um. Porque a namorada dele, uma vez ele enganou ela, falando que estava com dor de cabeça, que não ia na casa dela. Aí ela chegou lá, ele estava no carnaval, porque passava o carnaval na minha rua, que era o Leandro de Itaquera, e ela chegou lá e pegou ele de supetão no carnaval. Aí deu um cascudo nele, aí ela falou assim: tá com dor de cabeça, né? Tá com dor de cabeça, tá bom. E aí ele subiu, né? Mas era assim, ele dava uns perdidos nela. E eu falava, meu, se eu pegar você traindo sua namorada, né? Quase noiva já, 6 anos de relacionamento, eu vou falar para ela. Ai, mãe, credo. Eu falei, vou, porque eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Então você toma a sua linha. Se eu pegar, eu vou falar, né? E ele era, assim, um filho muito especial para mim. Muito, muito, muito. Ele tinha sabe, as coisas dele de querer viver essa vida de aventura, mas ele era muito carinhoso, muito carinhoso. É, eu sinto falta assim de conversar com ele. Ai, desculpa, Miri. Não, eu que peço desculpa. Você pode chorar, viu, Araci? Não se preocupe. 11 anos sem ouvir a voz dele. É difícil. Você me mandou até Então, que eu acho que foi bem forte que você me disse, estou há 11 anos sem escutar a mãe dele, né? Mas você também está há 41 anos sendo mãe dele. E a cada ano mais, de forma intensa. Talvez você não escute, mas talvez ele demonstre para você.
de alguma forma, ele percebe seu carinho. E a gente vai Percebe? torcer para ele voltar, a evoluir, a quem sabe falar mãe também. A gente está aqui torcendo. E também para sua recuperação. Eu quero que nesse momento você é, foque também. Eu sei que não vai dar de focar totalmente, mas pense um pouquinho em você também. Porque sua existência é importante não só para você, como seu filho. Você sabe que vive por ele também. E, Araci, eu só tenho que te agradecer em nome do Evandro também. Ele não está aqui, né, falando em nome dele, mas por vendo tudo que você fala dele, faz por ele, eu quero te agradecer por ser essa mãe, ser essa mãe que não desiste e nunca desistiu dele. E te agradeço por estar aqui conversando. Eu sei que é difícil falar também, relembra tudo que passou, né, a cada dia, mas essa conversa vai ajudar também outras pessoas. Eu espero que as pessoas que estejam aqui vendo mandem mensagens carinhosas também, porque isso vai te ajudar a fortalecer também. Te agradeço demais por estar aqui, Araci. Muito, muito obrigada. Agradeço pelo convite, por ter conhecido o seu canal, que foi um canal de bênção na minha vida, sabe? Todo dia eu, na hora que eu vou deitar ou na parte da tarde, eu vejo uma história, né? Eu sempre vou buscando alguma coisa assim que eu ainda não assisti e já vi assim várias histórias de superação e não superação, mas que Deus, eu sei que Deus, ele sempre faz o melhor para todo mundo, sabe? E assim, seu canal, para mim, eu tava lá, de repente eu achei seu canal. Tava fuçando no YouTube, que eu gosto, de repente eu achei seu canal. E aí eu falei, eu vou ver se eu consigo contar a minha história para essa moça, né? E assim, eu só quero te desejar sucesso, que seu canal alcance muitas visualizações, muitos seguidores, né? Cresça cada vez mais. Você é uma menina assim, sabe? Muito, sabe acolher a gente, mesmo assim, a gente não estando Presencial, né? fisicamente junto, sinto o seu abraço, você pode ter certeza que eu sinto seu abraço, eu sinto seu carinho, você é uma menina, sabe, sem explicação. Eu acho que é uma filha que todo pai e mãe gostaria de ter. Você é muito fofa mesmo. Ai, Araci, muito E obrigada. Eu acho que sucesso é isso, receber essas mensagens como você. Saber que eu, de alguma forma, ajudo no seu dia também, para mim já é um sucesso. Araci, muito, muito obrigada.